Você vai fazer o que eu digo ou vai para a rua? Gritou Ricardo, sua voz ecoando pelas paredes da sala de reuniões. Eu mantive minha posição, mesmo com o dedo dele apontando no ar a centímetros do meu rosto. Você é só uma garotinha que não entende de negócios. É assim que as coisas funcionam no mundo real. A sala de reuniões ficou em silêncio. 6 outros executivos estavam sentados, congelados ao redor da mesa, com os olhos alternando entre nós como espectadores de um acidente de carro. Ninguém se moveu para me defender. Ninguém disse uma palavra. Eu entendo de negócios perfeitamente bem, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. E entendo que o que você está me pedindo para fazer é ilegal. Não vou falsificar esses relatórios de segurança. O rosto de Ricardo se contorceu em algo feio. Então arrume suas coisas. Você está acabada aqui. E você está me demitindo por me recusar a infringir a lei? Perguntei, certificando-me de que todos ouvissem claramente. Suas narinas se dilataram. Estou te demitindo por insubordinação, por questionar minha autoridade na frente da equipe. Eu assenti lentamente, pegando meu bloco de notas. Vou precisar disso por escrito, por favor. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meus saltos estalando no piso de madeira, Ricardo gritou atrás de mim. Você se acha tão esperta? Você nunca mais vai trabalhar nesta indústria. Vou me certificar disso. Eu não me virei. Não o deixei ver meu rosto se contrair ou minhas mãos tremerem. Fui direto para minha sala, fechei a porta e finalmente soltei a respiração que estava segurando. Meu telefone tocou exatamente 2 horas depois. Um ramal desconhecido. Atendi profissionalmente, como se toda a minha carreira não estivesse por um fio. Clara falando. Clara, aqui é Paulo Medeiros. A voz do CEO era inconfundível. Precisamos conversar imediatamente, no meu escritório, agora. Olhei através da parede de vidro da minha sala e vi Ricardo passando. Nossos olhos se encontraram e eu levantei levemente o telefone. Ele ficou pálido. Eu esperava que meu emprego estivesse acabado. O que eu não esperava era que este momento seria apenas o começo da batalha mais extraordinária da minha vida profissional. Uma que testaria cada grama da minha coragem, inteligência e, sim, minha capacidade de vingança. Se esta história ressoa com você até agora, por favor, clique em curtir e se inscreva para ouvir mais histórias sobre mulheres lutando contra a injustiça no local de trabalho. Seu apoio significa tudo e, acredite, você vai querer saber como isso termina. Meu nome é Clara Azevedo e, até aquele dia, eu era diretora sênior de conformidade de segurança em uma grande empresa de materiais de construção. Passei 8 anos construindo minha reputação como meticulosa, honesta e intransigente quando se tratava de padrões de segurança. Minha equipe me respeitava. O conselho confiava em mim. Apenas Ricardo, meu supervisor direto e diretor de operações, parecia ver minha dedicação como um obstáculo e não como um trunfo. Cresci em uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde meu pai era dono da loja de materiais de construção local. Ele me ensinou a medir 2 vezes e cortar uma, a garantir a qualidade do meu trabalho e a nunca pegar atalhos quando a segurança estava em jogo. Prédios caem quando as pessoas mentem, ele costumava dizer. Esses princípios guiaram minhas escolhas de carreira e, eventualmente, me levaram aos escritórios corporativos onde passei os últimos 4 anos. A empresa estava se preparando para lançar uma nova linha de materiais de construção resistentes a chamas. Os testes preliminares mostraram resultados promissores, mas não atingiam exatamente os padrões exigidos para a classificação que Ricardo queria reivindicar. A diferença era pequena, talvez uma melhoria de 12% na resistência ao fogo, quando as normas da ABNT exigiam 15% para a classificação premium. Apenas ajuste os números. Ricardo havia instruído durante nossa reunião particular no dia anterior. Ninguém vai notar e podemos consertar isso no próximo lote de produção. Eu recusei imediatamente, explicando os problemas legais e éticos. Ele pareceu aceitar minha decisão até a reunião de hoje, quando me emboscou na frente da equipe executiva, apresentando os relatórios falsificados como se já estivessem aprovados e agindo chocado quando eu objetei. Enquanto caminhava para o escritório do CEO, minha mente repassava os possíveis resultados. A demissão parecia o mais provável. Paulo Medeiros sempre me pareceu justo, mas Ricardo estava na empresa há 15 anos. Eu tinha
apenas 4 anos de história ali. A matemática não me favorecia. A assistente de Paulo me conduziu para dentro sem fazer contato visual. Não era um bom sinal. Feche a porta, disse Paulo, sem desviar o olhar do computador. Seu escritório era espartano, com apenas uma mesa, 3 cadeiras e uma única foto de família. Sem prêmios decorativos ou recordações de golfe, como outros executivos preferiam. Sentei-me, cruzei as mãos e esperei. Recebi um e-mail interessante há cerca de 1 hora, disse Paulo finalmente, virando a tela em minha direção. Parece ser uma gravação da sua reunião com o Ricardo esta manhã. Meu pulso acelerou. Eu não gravei nada. Não, você não gravou. Ele clicou em play. O áudio era cristalino. A voz de Ricardo encheu a sala, instruindo a todos a ajustar os números dos testes, antes do envio ao mercado. Depois, minha recusa, a ameaça dele, tudo. Quem enviou isso? Perguntei. Endereço de e-mail anônimo, mas o remetente incluiu cópias dos resultados originais dos testes e das versões alteradas de Ricardo. Paulo se inclinou para a frente. Conte-me a sua versão. Expliquei tudo, desde os resultados decepcionantes dos testes iniciais até o pedido particular de Ricardo e o confronto público de hoje. Paulo ouviu sem interrupção, sua expressão inalterada. Quando terminei, ele assentiu uma vez. Ricardo conta uma história diferente. Diz que você tem sido difícil de trabalhar, minando a autoridade dele, recusando pedidos razoáveis. Meu estômago se contraiu. Claro que Ricardo distorceria isso. Pedir para eu violar as normas federais de segurança é um pedido razoável? Paulo quase sorriu. Não, não é. Ele se levantou. Ricardo está em licença administrativa enquanto investigamos. Preciso que você compile um relatório completo dos resultados dos testes, incluindo qualquer comunicação sobre modificações. Eu pisquei. Você acredita em mim? Eu acredito em evidências, respondeu Paulo, e preciso de mais delas. Isso fica entre nós por enquanto. Enquanto voltava para minha sala, o alívio se misturou à apreensão. Ricardo não cairia sem lutar. Suas conexões em toda a indústria eram extensas. Mesmo que fosse demitido, ele poderia cumprir sua ameaça de destruir minha reputação. Naquela noite, não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, meu celular se iluminou com uma mensagem de um número desconhecido. Você não tem ideia do que começou. Espero que tenha valido a pena. Fiquei olhando para a mensagem, um arrepio percorrendo meu corpo. Ricardo não tentaria apenas arruinar minha carreira. Ele tentaria me quebrar completamente. Na manhã seguinte, cheguei cedo e encontrei a porta do meu escritório entreaberta. Nada óbvio estava faltando, mas meus arquivos pareciam ligeiramente remexidos. A equipe de limpeza não tocava na minha mesa. Política da empresa para materiais confidenciais. Ao meio-dia, os rumores estavam circulando. As pessoas sussurravam quando eu passava. Minha equipe parecia nervosa durante nossa reunião de status. Finalmente, Iris, minha analista de maior confiança, ficou para trás. As pessoas estão dizendo que você tentou falsificar os relatórios de segurança e culpou o Ricardo quando foi pega, disse ela em voz baixa. Estão dizendo que é por isso que ele não está aqui. A sala pareceu girar. Quem está dizendo isso? Veio do Vinícius do marketing. Ele disse que ouviu diretamente do Ricardo ontem à noite. Vinícius, o parceiro de golfe e companheiro de copo de Ricardo. Claro. Isso é completamente o contrário, eu disse. Não posso discutir detalhes, mas, por favor, saiba que não é verdade. Iris assentiu, mas a dúvida pairava em sua expressão. O dano estava se espalhando. Passei a tarde reunindo todos os e-mails, relatórios e anotações relacionados ao processo de teste. A porta da minha sala permaneceu trancada. Às 18, Paulo me chamou de volta ao seu escritório. O conselho está preocupado, disse ele sem rodeios. Ricardo tem amigos lá. Eles estão pressionando por uma investigação independente. Isso deve esclarecer as coisas, eu disse, tentando parecer confiante. A expressão de Paulo escureceu. Não necessariamente. Ricardo tem removido documentos do sistema. As pegadas digitais estão desaparecendo. Meu sangue gelou. É por isso que alguém esteve no meu escritório. Ele está cobrindo seus rastros. Provavelmente. Mas não sabemos quem enviou a gravação ou por quê. Paulo parecia preocupado. O conselho se reúne amanhã às 9 horas. Tanto você quanto o Ricardo apresentarão suas versões.
Comecei a protestar, mas Paulo levantou a mão. Eu sei que parece injusto, mas Ricardo está alegando proteção ao denunciante, dizendo que você o ameaçou quando ele descobriu sua manipulação. A audácia me deixou sem fôlego. Isso é loucura. É calculado, corrigiu Paulo. Ele está transformando isso em uma situação de a palavra dele contra a sua. Sem provas concretas, o conselho pode escolher o caminho mais fácil, que é demitir os dois para evitar um escândalo. Saí do escritório de Paulo, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ricardo estava sistematicamente desmontando minha defesa antes mesmo que eu pudesse construí-la. A gravação deveria ter sido suficiente, mas se ele alegasse que eu o induzi ou tirei suas palavras de contexto. Naquela noite, outra mensagem chegou. O conselho já decidiu. Aproveite o desemprego. Sentei-me no meu apartamento escuro, as possibilidades girando em minha mente. Se eu perdesse essa batalha, Ricardo não apenas venceria, ele garantiria que eu nunca mais trabalhasse na indústria. Sua influência era muito extensa. Pela primeira vez, uma nova emoção atravessou minha ansiedade. Raiva, pura e esclarecedora raiva. Se Ricardo queria guerra, eu lhe daria uma, mas não lutaria sujo como ele. Eu lutaria com inteligência. Abri meu laptop e comecei a planejar. A manhã chegou rápido demais. Tomei banho, vesti meu terninho azul marinho mais profissional e cheguei ao escritório 1 hora antes da reunião do conselho. O prédio estava estranhamente silencioso. Eu precisava de aliados, não apenas para apoio moral, mas para o que eu estava planejando. Iris chegou às 7h30, seus olhos se arregalando quando me viu esperando perto de sua baia. Preciso te perguntar algo importante, eu disse, mantendo a voz baixa. Você notou algo em comum no processo de teste dos novos materiais? Ela hesitou, olhando ao redor do escritório vazio. Você quer dizer, além do Ricardo apressando todo mundo? Sim, algo sobre acesso a amostras ou equipamentos de teste. A compreensão surgiu em seu rosto. As amostras que sumiram. 3 semanas atrás, Ricardo disse que estavam contaminadas e as removeu do laboratório. Isso era informação nova. Quais números de lote? Os que falharam mais significativamente? B17 a B22? Exatamente, eu assenti, adicionando isso ao meu arquivo mental. Iris, talvez eu precise da sua ajuda hoje. Se te perguntarem sobre os protocolos de teste durante meu tempo aqui, você dirá a verdade? Claro. Ela pareceu ofendida por eu ter sequer perguntado. Clara, a maioria de nós sabe que o que está acontecendo não é certo. Nós só não sabemos como ajudar. Suas palavras fortaleceram minha determinação. Obrigada. Isso importa mais do que você imagina. Às 8h45, entrei na sala do conselho com a cabeça erguida. 2 seguranças estavam perto da entrada, algo incomum para uma reunião de conselho. A presença deles confirmava minhas suspeitas sobre como Ricardo estava posicionando este confronto. A sala se encheu gradualmente com diretores internos caros, suas expressões cuidadosamente neutras. Paulo assentiu levemente quando nossos olhos se encontraram, mas não ofereceu mais nada. Exatamente às 9h, Ricardo entrou, parecendo notavelmente composto. Ele havia escolhido um terno cinza chumbo que enfatizava seu porte atlético. Seu cabelo grisalho, recém-cortado. A imagem era tudo para Ricardo. Vamos começar, disse Helena Valença, a presidente do conselho. Estamos aqui para tratar de alegações sérias sobre os protocolos de conformidade de segurança. Ricardo foi o primeiro, sua apresentação elegante e ensaiada. Ele descreveu ter encontrado irregularidades nos dados dos testes e me confrontado sobre elas. Segundo sua versão, eu me tornei defensiva e ameacei culpá-lo se os problemas se tornassem públicos. Ele se pintou como o denunciante relutante. Sempre priorizei a segurança, ele concluiu solenemente, mas também entendo as realidades do negócio. Existem canais adequados para lidar com as deficiências dos testes sem comprometer a segurança ou os objetivos de negócio. Infelizmente, a senhorita Azevedo rejeitou essas opções. Vários membros do conselho assentiram. Minha raiva queimava mais forte, mas mantive minha expressão neutra. Quando chegou a minha vez, não perdi tempo me defendendo diretamente. Em vez disso, apresentei fatos, datas, protocolos. Os dados mostram que nossa nova linha de produtos atinge uma melhoria de 12,4% na resistência ao FOL.
Ao fogo, expliquei. As normas federais exigem 15% para a classificação premium que o Ricardo queria reivindicar. Parece uma diferença pequena, comentou um diretor. Testes adicionais não poderiam encontrar parâmetros que alcançariam a conformidade? Absolutamente, concordei. Foi exatamente o que eu recomendei. Desenvolvimento adicional antes do lançamento no mercado. O que custaria mais 6 meses e aproximadamente 35 milhões de reais, interrompeu Ricardo. Completamente desnecessário quando a análise competitiva mostra que nossos 12,4% superam produtos similares já comercializados com classificação premium. Esses produtos foram aprovados sob normas mais antigas, contrapus. Novos produtos devem atender às regulamentações atuais. A discussão técnica continuou por quase 1 hora. Eu via vários diretores ficando inquietos. Essa era a estratégia de Ricardo. Tornar tudo tão complexo que eles optariam por confiar no executivo com mais tempo de casa. Helena finalmente interrompeu. Embora este debate técnico seja informativo, ele não aborda a questão central. Temos relatos conflitantes sobre quem instruiu quem a falsificar os relatórios. Sem evidências claras, isso se torna uma questão de credibilidade. Ricardo sorriu levemente. Ele achava que tinha vencido. Concordo plenamente, eu disse. É por isso que gostaria de apresentar mais uma informação. Deslizei um pendrive pela mesa até Helena. Isto contém algo que pode esclarecer as coisas. O sorriso de Ricardo vacilou. O que é isso? Perguntou Helena. É uma gravação de vídeo do nosso laboratório de materiais de 3 semanas atrás. Mostra o Sr. Bastos removendo amostras de teste do armazenamento seguro. Especificamente, os lotes B17 a B22, que falharam em atender aos padrões premium. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Isso é... Você não pode simplesmente... O laboratório tem câmeras de segurança, Ricardo, eu disse em voz baixa. Sempre teve. Paulo inseriu o pendrive em seu laptop e virou a tela para o conselho. A filmagem mostrava claramente Ricardo entrando no laboratório fora do horário de expediente, removendo recipientes de amostras específicos e saindo com eles em sua pasta. Isso está fora de contexto, gaguejou Ricardo. Essas amostras estavam contaminadas. Eu as estava removendo para testes especializados. Se isso fosse verdade, respondi, haveria documentação de transferência e resultados do laboratório externo. Não há nenhum. Os membros do conselho trocaram olhares. O momento estava virando. Além disso, continuei, preparei uma linha do tempo de todas as comunicações sobre o processo de teste, incluindo e-mails, onde o Sr. Bastos instruiu a equipe a encontrar maneiras de fazer os números funcionarem, apesar dos resultados iniciais. A compostura de Ricardo se quebrou completamente. Ela está manipulando todos vocês. Isso é uma vingança pessoal porque eu não aprovei a promoção dela no último trimestre. O surto pairou no ar, seu desespero evidente para todos. O olhar de Helena endureceu. Sr. Bastos, por favor, controle-se. Mas Ricardo não havia terminado. Ele se virou para mim, os olhos em chamas. Você se acha tão inteligente? Você não tem ideia com quem está lidando. Eu construí este departamento. Metade das pessoas nesta sala me devem favores. Ricardo, alertou Paulo. Já chega. Não, não chega. Ricardo se levantou apontando para mim. Ela planejou isso por meses. Perguntem a ela sobre a gravação misteriosa da nossa reunião. Ela alega que não a fez, mas quem mais se beneficiaria? Permaneci sentada. Eu não gravei aquela reunião, mas claramente alguém na sala estava preocupado o suficiente com o seu comportamento para documentá-lo. A deliberação do conselho que se seguiu foi breve e decisiva. Ricardo foi colocado em licença por tempo indeterminado. Eu deveria continuar minhas funções, reportando-me diretamente a Paulo. Ao sairmos da sala, Ricardo esbarrou em mim, sussurrando. Isso não acabou, nem de perto. Eu acreditei nele. As 2 semanas seguintes trouxeram uma calma inquieta. Investigadores externos entrevistavam a equipe. Eu me joguei no trabalho. Então, os sussurros começaram novamente. Clientes ligando, preocupados com rumores. Investidores fazendo perguntas. Alguém estava falando com pessoas de fora da empresa. Paulo me chamou ao seu escritório numa tarde chuvosa de quinta-feira. O controle de danos não está funcionando. Ricardo está cobrando todos os favores que tem.
3 membros do conselho agora sugerem que precisamos de uma nova liderança na conformidade de segurança para restaurar a confiança. Meu coração afundou. Eles vão me demitir, afinal. Não se eu puder evitar, respondeu Paulo. Mas Ricardo está jogando a longo prazo. Ele está atacando a própria empresa, sabendo que o conselho eventualmente decidirá que alguém tem que pagar o pato. E entre nós dois, eu sou o sacrifício mais fácil, completei. Paulo não discordou. Naquela noite, o telefone da minha casa tocou. Clara? A voz era vagamente familiar. Sim? É a Diana, assistente do Ricardo. Minha guarda se ergueu imediatamente. O que posso fazer por você, Diana? Preciso falar com você, não pelo telefone. É sobre o que o Ricardo está fazendo. Marcamos um encontro em um café. Cheguei cedo, escolhi uma mesa com vista para a entrada e esperei. Diana chegou parecendo nervosa. Eu não deveria estar aqui, disse ela imediatamente. O Ricardo, ela se interrompeu. Faria o quê, Diana? Ela torceu a xícara de café nas mãos. Ele não está mais tentando apenas te demitir. Ele está tentando garantir que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Como? Ele tem ligado para ex-clientes onde ocorreram problemas de segurança, sugerindo que você pode ter negligenciado problemas. Ela baixou a voz. Ele até contatou os conselhos estaduais de licenciamento com preocupações sobre sua conduta profissional. A destruição sistemática da minha reputação estava em andamento. Por que você está me contando isso? Perguntei. Diana hesitou. Porque eu trabalho para o Ricardo há 7 anos. Não é a primeira vez que ele faz algo assim, mas é a primeira vez que vejo alguém revidar de forma eficaz. Ela pegou um pequeno caderno da bolsa e o deslizou pela mesa. Estas são as pessoas que ele contatou e o que ele está dizendo a elas. Folheei páginas de nomes, empresas e pontos de conversa meticulosamente anotados. Você manteve registros disso. Ela assentiu. Ricardo dita tudo. Eu venho anotando tudo há anos. Por precaução. Precaução contra o quê? Caso alguém finalmente o enfrentasse. Seus olhos encontraram os meus. Ele arruína pessoas, Clara, não apenas carreiras, vidas. Enquanto dirigia para casa, o caderno ao meu lado parecia perigoso e precioso. Diana me deu munição, mas usá-la significaria escalar essa luta para além da sala de reuniões, para a destruição pessoal. Eu estava pronta para isso? Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A votação do conselho é amanhã. Espero que você não estivesse planejando nenhuma entrevista de emprego na próxima semana, ou no próximo ano. Ricardo ainda estava um passo à frente, confiante em sua vitória. Parei na minha garagem e fiquei sentada, motor desligado, a chuva batendo no teto. Através do para-brisa, vi luzes acesas na minha casa. Luzes que eu não tinha deixado acesas. Alguém estava dentro da minha casa. Fiquei congelada, olhando para as janelas iluminadas da minha sala. A casa estava definitivamente escura quando saí. Lembrei-me de verificar as luzes, como parte da minha rotina. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia, mas algo me deteve. Se isso era obra de Ricardo, envolver as autoridades poderia escalar as coisas de forma imprevisível. A chuva batia mais forte. Sair, confrontar. Peguei meu celular e no mesmo instante minha porta da frente se abriu. Um homem saiu. Não era Ricardo, mas alguém que eu nunca tinha visto. Ele era magro, com aparência profissional. Ele fechou a porta, testou a maçaneta para garantir que estava trancada e caminhou calmamente para um sedã estacionado do outro lado da rua. Afundei no meu assento, o coração batendo forte enquanto ele se afastava. Só quando suas lanternas traseiras desapareceram na esquina, ousei me mover. Com as mãos trêmulas, liguei para Iris. Você pode vir aqui agora? Preciso de uma testemunha, eu disse quando ela atendeu. O que está acontecendo? Sua voz estava alarmada. Alguém esteve na minha casa. Apenas traga seu celular com uma câmera, por favor. 20 minutos depois, Iris estava ao meu lado na varanda enquanto eu destrancava a porta. Entramos com cautela. Nada parecia obviamente perturbado à primeira vista, mas à medida que nos aprofundávamos, a estranheza sutil emergia. Meu laptop estava fechado. A porta de um armário na cozinha estava entreaberta. As almofadas do meu sofá foram reorganizadas. Alguém definitivamente vasculhou este lugar, disse Iris, quase sussurrando.
Encontramos a primeira câmera no meu quarto, aninhada entre os livros em uma prateleira, uma lente minúscula mal visível. A segunda estava debaixo da minha mesa da cozinha, disfarçada de tomada. A terceira, a mais perturbadora, estava apontada diretamente para o meu chuveiro. Isso é ilegal, disse Iris, fotografando cada dispositivo sem tocá-los. Tipo, seriamente criminoso. É também exatamente o que o Ricardo faria, respondi, uma calma estranha se instalando sobre mim. Ele quer me ver em pânico, quer reunir qualquer coisa que possa usar contra mim. Encontramos 5 câmeras no total. Deixei-as no lugar. Você não vai removê-las? Perguntou Iris incrédula. Eu balancei a cabeça. Ainda não. Se eu as tirar, ele saberá que as encontrei. Preciso de tempo para pensar. Naquela noite, dormi no sofá de Iris, minha mente acelerada. Ricardo havia escalado da sabotagem profissional para a invasão pessoal. A votação do conselho se aproximava. Minhas opções diminuíam a cada hora. Amanhã trouxe clareza e determinação. Tomei banho no apartamento de Iris, depois dirigi para o escritório, para o que poderia ser meu último dia. Na minha bolsa, o caderno de Diana era minha opção nuclear. Paulo me encontrou na minha porta. A reunião do conselho foi adiantada, 9 horas. Olhei para o meu relógio, 8h37. Isso não é muito aviso prévio. Não foi minha decisão, disse ele sombriamente. Ricardo tem estado ocupado. Ah, eu sei exatamente o quão ocupado ele tem estado, respondi, pensando nas câmeras. A sala de reuniões já estava cheia. Ricardo sentou-se perto de Helena, conversando. Ele ergueu os olhos quando entrei, seu sorriso frio e triunfante. Clara, começou Helena, serei direta. Foram levantadas preocupações sobre seu julgamento. O conselho sente que uma mudança pode ser necessária para restaurar a confiança dos clientes. Que preocupações específicas? Perguntei, já sabendo a resposta. Vários clientes nos contataram sobre certificações de segurança passadas. Eles estão questionando se os protocolos adequados foram seguidos. Helena deslizou uma pasta em minha direção. Esses incidentes ocorreram sob sua supervisão. Abri a pasta e encontrei uma lista de projetos. Todos aqueles onde Ricardo havia ignorado minhas recomendações, mas mantido minha assinatura nas aprovações finais. Entendo, eu disse em voz baixa, fechando a pasta. E o que o Ricardo diz sobre esses projetos? Ricardo se endireitou. Eu simplesmente compartilhei minhas preocupações de que a supervisão pode ter sido inadequada. Interessante. Coloquei minhas mãos espalmadas na mesa. Antes de continuarmos, gostaria de abordar o conselho sobre um assunto relacionado. Helena franziu a testa. Temos uma agenda apertada hoje, Clara. Levará apenas um momento. Insisti. E é diretamente relevante para estas alegações. Ela assentiu com relutância. Respirei fundo. Ontem à noite, alguém invadiu minha casa e instalou câmeras de vigilância ocultas, incluindo no meu quarto e banheiro. Tenho tudo documentado e fotografado com uma testemunha presente. A sala ficou em silêncio. A expressão de Ricardo não mudou, mas notei seus dedos se apertarem em torno da caneta. Isso é terrível, disse Helena, parecendo genuinamente chocada. Você contatou a polícia? Ainda não. Queria abordar isso com o conselho primeiro, porque acredito que está conectado à nossa situação atual. Conectado como? Perguntou um dos diretores. O momento é suspeito. Na noite anterior a esta votação, alguém quer reunir informações comprometedoras sobre mim ou me intimidar para que eu renuncie. Todos os olhos se voltaram brevemente para Ricardo, que zombou. Essa é uma insinuação ultrajante. Não tive nada a ver com nenhuma invasão. Eu não acusei ninguém especificamente. Respondi calmamente. Estou simplesmente informando ao conselho sobre as tentativas crescentes de minar minha posição e segurança pessoal. Helena parecia preocupada. Embora preocupante, esta suposta invasão não aborda as reclamações dos clientes. Na verdade, aborda. Tirei o caderno de Diana da minha bolsa. Recebi informações sobre uma campanha coordenada para contatar clientes e agências reguladoras com preocupações fabricadas sobre meu trabalho. Este caderno contém registros detalhados dessas comunicações. O rosto de Ricardo escureceu. Que caderno? Deixe-me ver isso. Entreguei-o diretamente a Helena. Você encontrará datas, nomes e pontos de conversa projetados para criar exatamente o tipo de dúvida que estamos discutindo. Enquanto Helena folheava as páginas, a compostura de Ricardo começou a ruir.
Essa é a caligrafia da Diana. Ela está trabalhando contra mim. Isso é completamente fabricado. É mesmo? Perguntei. Os projetos listados na sua pasta de reclamações correspondem exatamente aos mencionados nestas anotações. Projetos onde você ignorou minhas preocupações de segurança, mas manteve minha assinatura nas aprovações. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Tem mais uma coisa. Interrompi, meu coração acelerado. As câmeras de vigilância na minha casa. Eu não as removi. Elas ainda estão transmitindo. Para quem eu me pergunto? Tirei meu celular e abri um aplicativo. Este detector de sinal identifica transmissões sem fio. Alguém se opõe se eu usá-lo agora mesmo nesta sala? Ricardo se levantou abruptamente. Isso é um absurdo. Não tenho que ficar aqui e ser submetido a esta caça às bruxas. Ninguém te acusou de nada ainda, Ricardo, disse Paulo suavemente. Por que você está tão na defensiva? Ativei o aplicativo e caminhei lentamente ao redor da mesa. O sinal permaneceu estável até que me aproximei da posição de Ricardo. A leitura do aplicativo disparou dramaticamente. Interessante, eu disse, virando meu celular para que os outros pudessem ver. O sinal está mais forte bem aqui. Isso não prova nada, rosnou Ricardo, mas o suor havia aparecido em sua testa. Posso? Perguntou Paulo, estendendo a mão em direção ao bolso do paletó de Ricardo. Você não tem o direito, começou Ricardo. Mas Paulo já havia enfiado a mão e retirado um pequeno receptor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu nunca vi isso antes, insistiu Ricardo, sua voz subindo. Alguém plantou isso em mim. A expressão de Helena se transformou de ceticismo para nojo. Senhor Bastos, acho que você deveria deixar esta reunião. A segurança o escoltará para fora do prédio. Ricardo olhou ao redor da mesa, não encontrando aliados nos rostos que o encaravam. Isso não acabou. Ele sibilou para mim enquanto a segurança chegava. Você não tem ideia do que sou capaz. Na verdade, respondi em voz baixa, acho que tenho. Após a saída de Ricardo, a reunião continuou por mais 1 hora. O conselho decidiu suspender o julgamento sobre minha posição, aguardando uma investigação completa sobre as ações de Ricardo. Não foi uma vitória completa, mas foi um alívio. Enquanto a sala se esvaziava, Paulo ficou para trás. Isso foi incrivelmente corajoso ou incrivelmente tolo, disse ele. Às vezes são a mesma coisa, respondi. Ele balançou a cabeça. Ricardo não vai parar. Você o humilhou agora. Ele virá com mais força. Estou contando com isso. A ameaça imediata havia passado, mas eu sabia que isso era apenas o começo. 3 dias se passaram. A equipe de segurança removeu as câmeras da minha casa. Diana foi colocada em licença para sua própria proteção. Eu estava trabalhando até tarde quando o telefone do meu escritório tocou. Olá, acha que venceu? A voz de Ricardo deslizou pela linha. Verifique seu e-mail. A ligação foi desligada. Abri minha caixa de entrada com os dedos trêmulos. Uma mensagem de um endereço anônimo. O assunto dizia: seu pai. O e-mail continha uma única imagem. A loja de materiais de construção do meu pai, com um aviso de execução de hipoteca vermelho vivo colado na janela da frente. Meu pai ligou 10 minutos depois, sua voz estranhamente trêmula. Alguém comprou meu empréstimo comercial do banco, Clara. Eles estão exigindo o pagamento imediato. 30 anos de negócio e estão me dando 48 horas para pagar ou sair. Gelo encheu minhas veias. Quanto? 1.600.000 reais. Eu não tenho isso, querida, nem de perto. Ricardo havia encontrado minha vulnerabilidade. Não minha carreira, não minha reputação, mas minha família. Dirigi para casa atordoada. Eu tinha economias, mas nem perto do suficiente. Nenhum banco aprovaria um empréstimo tão rápido. Ricardo havia calculado perfeitamente. Quando parei na minha garagem, um carro familiar estava esperando. Diana. Ele está indo atrás do seu pai, disse ela quando me aproximei. Eu sei, é o que ele faz. Encontra o que mais importa e tira de você. Ele fez isso comigo há 3 anos com o negócio do meu irmão. Por que você está me contando isso? Porque quero te ajudar a detê-lo de vez. Ela me entregou num pendrive. Tudo está aqui. Tudo o que ele fez, não apenas na empresa. Contas particulares, gravações de reuniões, seus imóveis em nomes diferentes. Peguei o pendrive. Por que você não usou isso? Diana sorriu tristemente. Eu tinha medo.
Ainda tenho. Mas ele nunca esteve tão exposto. Você já fez o que ninguém mais conseguiu. Com isso, ela gesticulou para o pendrive. Você pode acabar com ele. Ele está executando a hipoteca da loja do meu pai em 48 horas. Então você não tem muito tempo. Ela ligou o carro. Tenha cuidado, Clara, e seja minuciosa. Se você atacar e não o derrubar completamente, não haverá uma segunda chance. Enquanto Diana se afastava, fiquei na minha garagem, segurando o pendrive. Ricardo me encurralou, forçando-me a escolher entre a rendição e a guerra total. Conectei o pendrive ao meu laptop e comecei a ler. Horas se passaram enquanto eu absorvia a extensão da corrupção de Ricardo. Relatórios falsificados, propinas de empreiteiros, chantagem de inspetores. Mas um arquivo se destacou, uma pasta chamada Seguro. Dentro, detalhes de uma conta offshore contendo milhões, junto com a papelada para a compra de uma casa em um país sem tratado de extradição. Ricardo tinha um plano de fuga. Ao amanhecer, eu sabia o que tinha que fazer. Não apenas para salvar a loja do meu pai, mas para garantir que Ricardo nunca mais pudesse machucar ninguém. Exigiria um timing perfeito e a disposição de arriscar tudo. Fiz 3 ligações, enviei 7 e-mails e reservei um voo. Depois, dirigi até a loja do meu pai. Estive tentando ligar para a empresa de crédito. Disse ele quando me aproximei. Ninguém atende. Eles não vão atender, eu disse a ele. Isso não é sobre dinheiro. É sobre me machucar. Sua expressão mudou de confusão para raiva. Seu chefe? Aquele que tentou te demitir? Eu assenti. Ele está usando você para me atingir. As mãos calejadas do meu pai se fecharam em punhos. Vou à falência antes de deixar alguém usar meu negócio para machucar minha filha. Não vai chegar a esse ponto, prometi, embora não tivesse certeza se poderia cumprir. Eu tenho um plano, mas preciso que você confie em mim. Você pode fazer isso? Ele estudou meu rosto por um longo momento. Sempre confiei. Enquanto me afastava da casa da minha infância, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Tic-tac, 36 horas restantes. Pronta para implorar? Eu não respondi. Ricardo me queria desesperada, implorando, quebrada. Ele queria saborear minha derrota. Em vez disso, eu estava friamente focada. Meu voo partia em 3 horas. O terminal do aeroporto fervilhava, mas mal os notei. Meu destino, Ilhas Cayman. Meu alvo, Whalerest Holdings, a empresa de fachada que Ricardo estabeleceu. Ao embarcar, meu celular vibrou com uma mensagem de Paulo. Reunião de emergência do conselho amanhã. Ricardo exigindo reintegração e sua demissão. Tenha cuidado. Desliguei o celular. Pelas próximas horas, eu estaria inacessível. As Ilhas Cayman me receberam com um calor sufocante. Peguei um táxi direto para o distrito financeiro. O banco de Ricardo ocupava um prédio modesto. Como posso ajudá-la? Sorriu a recepcionista. Tenho um horário com o Sr. Neville, eu disse, sobre a Whalerest Holdings. O sorriso dela não vacilou, mas seus olhos se aguçaram. E seu nome? Marian Bastos, respondi, usando o primeiro nome da esposa de Ricardo e o sobrenome dele. De acordo com os arquivos de Diana, essa era a identidade autorizada para acesso de emergência. 5 minutos depois, fui escoltada a um escritório particular onde um homem magro com um sotaque britânico me cumprimentou. Senhora Bastos, um prazer. Como podemos ajudá-la? Preciso executar o protocolo de contingência, eu disse, usando a frase exata dos documentos de Ricardo. A postura do Sr. Neville enrijeceu ligeiramente. Entendo. Isso é bastante sério. Posso perguntar o que motivou isso? Meu marido está enfrentando problemas legais iminentes. Precisamos garantir os ativos imediatamente. Ele assentiu. Claro, precisarei verificar sua identidade e códigos de autorização. Este era o momento da verdade. Recitei a sequência alfanumérica de memória. O Sr. Neville a digitou. Tudo parece estar em ordem, Sra. Bastos. Ele sorriu finamente. Como gostaria de proceder com os fundos? O alívio me inundou, mas mantive minha expressão profissional. Preciso de 2 transferências. Primeiro, R$ 1.125.000 para esta conta. Deslizei um papel com as informações da conta da empresa do meu pai. O restante deve ir para cá. Forneci o número da segunda conta, uma conta de garantia especial que estabeleci através do advogado de Paulo. O Sr. Neville ergueu uma sobrancelha. Isso é bastante incomum. Parece ser uma conta de garantia. Sim, por segurança. Ele hesitou, depois assentiu. Como desejar?
As transferências estarão concluídas dentro de 1 hora. Retornarei esta tarde para confirmação, respondi, levantando-me. De volta à rua, finalmente me permiti um momento de alívio trêmulo. Fase 1 concluída. O seguro de vida de Ricardo, quase 20 milhões de reais, estava agora fora de seu alcance. No hotel, liguei o celular. Ele explodiu com notificações. 3 chamadas perdidas do meu pai. 5 de Paulo. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. 24 horas restantes. Espero que o papai goste do desemprego. Liguei para meu pai primeiro. O banco acabou de ligar, disse ele. O empréstimo foi quitado. O que você fez? Encontrei uma maneira de consertar as coisas, eu disse. Você está bem? Estou bem, mas preocupado com você. Onde você está? Não posso dizer agora, mas estarei em casa em breve. Prometo. Em seguida, liguei para Paulo. Ricardo enlouqueceu, disse ele. Ele está ligando para todos no conselho, fazendo acusações sobre você roubar fundos da empresa. O que está acontecendo, Clara? Estou resolvendo, respondi. Mas preciso que você faça algo por mim. A reunião ainda está marcada para amanhã? Sim, 9. Certifique-se de que todos estejam lá e tenha a segurança pronta. Pronta para quê? Para tudo. Minha última ligação foi para a Iris. Está pronto? Perguntei. Tudo pronto, como você pediu. Mas, Clara, isso é loucura. Não vai dar errado, eu disse com mais confiança do que sentia. Apenas certifique-se de que o timing seja perfeito. Após uma noite inquieta, voltei ao banco na manhã seguinte. O senhor. Neville confirmou que ambas as transferências foram concluídas. Agradeci e parti, embarcando no meu voo de volta com apenas algumas horas de antecedência para a reunião. Aterrissei em casa com o tempo apertado e corri direto para o escritório. O dia mal havia começado. No meu escritório, Iris esperava com meu laptop já conectado ao sistema de apresentação da sala do conselho. Tudo carregado, disse ela nervosamente. O feed de vídeo está pronto. Você tem certeza disso? Absoluta. Verifiquei meu relógio. Ricardo estará aqui em cerca de 30 minutos. Preciso me trocar. Da minha mala despachada, tirei uma capa de terno contendo um terninho idêntico ao que eu usava no dia em que Ricardo me chamou de garotinha. Um gatilho psicológico calculado. Às 8h40, assumi meu lugar na sala de reuniões. Paulo chegou cedo, seu olhar questionador foi recebido com meu aceno tranquilizador. Às 8h57, Ricardo entrou, ladeado por um homem que reconheci como um advogado de renome. Ricardo mal olhou na minha direção. Estamos aqui para tratar de alegações sérias de ambas as partes, começou Helena. O advogado de Ricardo falou primeiro, sua voz suave e ensaiada. Meu cliente foi vítima de uma campanha para desacreditá-lo. Temos motivos para acreditar que a senhorita de Azevedo se envolveu em improbidade financeira. Possivelmente até desvio de dinheiro. Os olhos se voltaram para mim. Senhorita de Azevedo, disse Helena, gostaria de responder? Gostaria. Levantei-me lentamente. Mas primeiro, gostaria de fazer uma pergunta direta ao Sr. Bastos. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Como vai sua apólice de seguro hoje? Perguntei em voz baixa. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Seu advogado parecia confuso. Não sei do que você está falando, disse Ricardo. Mas sua voz não tinha convicção. Sério? O Whalerest Holdings não te soa familiar? Os 20 milhões de reais que você escondeu no exterior não parecem familiares? O advogado se inclinou para Ricardo, sussurrando urgentemente. São acusações infundadas, retrucou Ricardo. Você está tentando desviar a atenção da sua própria má conduta. Estou? Pressionei um botão no console e a tela da sala de reuniões se iluminou com documentos bancários. Estes são registros da sua conta nas Ilhas Cayman. A conta para a qual você tem desviado fundos da empresa há anos como seu plano de fuga pessoal. Os membros do conselho se inclinaram para a frente, examinando os documentos com crescente alarme. Isso é um absurdo, interveio o advogado de Ricardo. Esses documentos poderiam ser facilmente falsificados. Poderiam, concordei, exceto que ontem eu voei para as Ilhas Cayman e retirei cada centavo daquela conta. A sala ficou em silêncio. O rosto de Ricardo se contorceu com uma mistura de incredulidade e raiva. Isso é impossível, ele sussurrou. Você não poderia ter acionado seu protocolo de emergência, usado o nome da sua esposa e seus códigos de autorização,
Os mesmos códigos que você guarda no seu cofre pessoal e que a Diana fotografou meses atrás como sua própria apólice de seguro contra você? Ricardo se levantou de um salto. Você roubou meu dinheiro! Na verdade, eu recuperei dinheiro roubado, corrigi. Dinheiro que você desviou desta empresa por anos. E eu não o guardei. Mudei a tela para mostrar a conta de garantia. Está tudo aqui em uma conta controlada pelo conselho externo da empresa, menos o valor que você usou para tentar destruir o negócio do meu pai. O advogado estava freneticamente juntando seus papéis. Esta reunião acabou. Acabou sem o quê? Interrompi. Sem explicar o equipamento de vigilância ilegal que ele plantou na minha casa, sem abordar os relatórios de segurança forjados em sua gaveta, ou talvez sem discutir a chantagem que ele tem usado contra os inspetores de construção nos últimos 5 anos. Cliquei para o próximo slide, um feed de vídeo mostrando o escritório de Ricardo em casa. Na sua mesa, um laptop aberto, sua tela claramente visível. Neste momento, a Polícia Federal está executando um mandado de busca em sua casa. Eu disse calmamente, com base nas evidências que forneci ontem sobre fraude de segurança e desvio de dinheiro corporativo. Eles devem estar encontrando seus registros particulares agora mesmo. Como se fosse um sinal, agentes apareceram no feed de vídeo, entrando no escritório de Ricardo com caixas e sacos de evidências. A compostura de Ricardo se desfez completamente. Ele avançou em minha direção, apenas para ser interceptado pelos seguranças que haviam entrado silenciosamente na sala. Passei as últimas 48 horas cooperando com as autoridades federais. Expliquei aos membros do conselho atordoados enquanto Ricardo lutava contra os guardas, fornecendo documentação de anos de violações de segurança, fraude financeira e intimidação de testemunhas. A empresa em si não está implicada, ainda. Helena encontrou sua voz primeiro. Você deveria ter vindo ao conselho com esta informação. Vocês teriam acreditado em mim? Perguntei simplesmente. Ou teriam ficado do lado do executivo que está aqui há 15 anos a mais do que eu? Ninguém respondeu. Ricardo, eu disse, virando-me para encará-lo diretamente. Você me chamou de garotinha que não entende de negócios. Você ameaçou minha carreira, invadiu minha casa e atacou minha família. Você pensou que eu iria me render ou lutar nos seus termos. Sorri finamente. Eu escolhi diferente. As horas seguintes passaram em um borrão. Ricardo foi escoltado para fora do prédio algemado. Paulo me encontrou no meu escritório no final da tarde. O conselho quer te ver, disse ele. Para me demitir? Perguntei surpreendentemente calma. Para te oferecer o cargo de Ricardo, com condições, é claro. Cooperação total com as autoridades, transparência completa. Assenti lentamente. Posso viver com isso. O que você fez foi incrivelmente arriscado, disse Paulo. Se qualquer parte do seu plano tivesse falhado, não falhou, porque Ricardo nunca imaginou que eu pudesse vencê-lo em seu próprio jogo. Ele me viu como uma ameaça a ser neutralizada, não como uma oponente a ser respeitada. Fechei meu laptop. Esse foi o erro dele. 3 meses depois, eu estava na loja de materiais de construção do meu pai, ajudando-o a arrumar uma nova prateleira de ferramentas elétricas. O negócio estava prosperando. Ainda não consigo acreditar como tudo terminou, disse meu pai. Aquele homem tentou tirar tudo de nós e perdeu tudo ele mesmo. Ricardo havia se declarado culpado de várias acusações federais para evitar uma sentença mais longa. A empresa sobreviveu ao escândalo e eu assumi um papel de liderança que nunca antecipei. Meu celular vibrou com uma mensagem de Iris. Ligue no canal 7. Peguei o controle remoto da pequena TV no escritório do meu pai. Um repórter estava do lado de fora do Tribunal Federal. O ex-executivo Ricardo Bastos foi sentenciado hoje a 7 anos de prisão federal por fraude, desvio de dinheiro e intimidação de testemunhas. Bastos foi derrubado por evidências fornecidas por sua ex-subordinada. Meu pai apertou meu ombro. Você mandou bem, garota. Assenti, uma mistura complexa de emoções me invadindo. Não triunfo, mas algo mais silencioso. A satisfação da justiça servida. Naquela noite, sentei-me na varanda refletindo. As câmeras haviam sumido. As ameaças de Ricardo foram silenciadas. Minha carreira estava segura. Mais forte do que antes. Eu havia descoberto capacidades que não sabia que possuía, para estratégia, para risco calculado, para uma coragem que não vacila.
Aprendi também que, às vezes, a única maneira de derrotar um valentão é ser mais inteligente, mais paciente e mais estratégico do que ele jamais esperava, não se tornando como ele, mas usando suas próprias táticas contra ele, mantendo seus princípios. Se você já enfrentou alguém que te subestimou, que te descartou como apenas uma garotinha, espero que essa história te lembre que, às vezes, a resposta mais poderosa não é uma reação imediata, mas um checkmate cuidadosamente planejado, que eles nunca vêm chegando. Curta, comente e se inscreva se quiser ouvir mais histórias sobre enfrentar valentões no trabalho e a doce satisfação da justiça profissional. Você já foi subestimado no trabalho? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história importa. E quem sabe, talvez sua estratégia ajude outra pessoa a enfrentar seu próprio Ricardo Bastos.